Olá, boa tarde. Eu sou o irmão Rez e eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 2/3 de 2023 e eu tenho uma nova mensagem para você de algo que Jesus falou e de algo que Jesus fez. Então, estas palavras que eu falo são aquilo que aconteceu, que Jesus Cristo falou e fez na vida do ser humano. E isso que ele fez e falou naquele tempo, ele pode fazer hoje também. Não da mesma maneira, ou talvez sim na vida de alguém que esteja passando essa mesma situação. Só que eu vou falar, mas explicando e mostrando para você, o Espírito Santo é que vai falar ao seu coração que situação é a que você está vivendo, a que você está passando e a que você quer que resolva. Então o tema dessa mensagem é esse, ó. Fale para Deus o seu problema e peça ajuda a Ele. Então, estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark, e hoje é 2/4 de 2023 e Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Por que eu sempre repito esse versículo? Para que você entenda que toda vez que você estiver falando em Deus e em Jesus Cristo, ele se faz presente. Em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Então não estou aqui em vão, ela não está em vão, eu não estou falando abobrinha e não estou falando miolo de pote, nem estou falando besteira, mas sim a palavra de Deus. E eu creio que se você prestar atenção nessa palavra, Deus ele vai lhe ajudar. Em Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, no versículo 22 em diante, fala de um acontecimento nos tempos bíblicos, em outrora, no passado. E eu vou mostrar para você, vou explicar para você que se você estiver passando por algum problema, não precisa você se desesperar, você tirar a sua vida, ou até mesmo você tirar a vida de alguém. Não precisa você fazer nenhuma besteira, mas sim pedir ajuda a Deus. Você vai mostrar o seu problema para Deus, você vai falar: Deus, o meu problema é este, Deus me ajuda a resolver. Então Deus irá lhe ajudar a resolver da melhor maneira. Lucas capítulo 8, no versículo 22, eu vou explicar para você. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, Jesus Cristo: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Então Jesus sempre estava andando para Cafarnaum, para Judéia, para Betsaida. Sempre ele estava andando em cidades e em aldeias e tinha que passar de um lado para o outro do mar ou do lago de Genezaré. Aí quando eles fizeram isso, aconteceu algo no versículo 23. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Então o que foi que aconteceu? Quando eles estavam passando para o outro lado do lago, Jesus Cristo estava cansado, porque Jesus Cristo ele passava várias noites, muitas das vezes orando. Jesus Cristo passava muitos dias andando com a multidão, pregando e se consagrando e se jejuando. E aconteceu isso, Jesus adormeceu no barco e de repente veio uma grande tempestade no barco. Esse foi o problema que eles estavam enfrentando, passando naquele dia. O seu problema, claro, é evidente que não seja esse de uma tempestade no barco, assim como naquele tempo. Mas o seu problema é algo ruim, que você pode estar em perigo no sentido de você fazer uma besteira com você mesmo. Então, se vier algum pensamento de suicídio, de se matar, não faça isso. Repreenda esses pensamentos, esses desejos e você tem que fazer algo. Você tem que falar para Deus: Deus, o meu problema é esse. Deus, o meu problema é esse. Meu problema é aquele. Meu problema é isso. Me ajuda a resolver. O que é que vai acontecer? Jesus Cristo irá lhe ajudar a resolver. E veja o que aconteceu no versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, ou Rabi, Rabi, ou Rabone, Rabone, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança.
E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedece? E lhe obedecem? Então, o que é que eu estou querendo dizer para você? Que estou aqui com a minha esposa, irmã Nadá, e esse foi o problema dos discípulos e de Jesus também, só que Jesus estava dormindo. E o que foi que aconteceu? Os discípulos acordaram, despertaram Jesus e falaram para Jesus o que é que estava acontecendo. Então eles falaram para Jesus o que estava acontecendo e Jesus ajudou eles. No momento que eles disseram estamos perecendo, nesse momento que eles disseram assim, estamos perecendo, era eles falando assim: Jesus, o nosso problema é a tempestade, o nosso problema é os ventos e estamos perecendo. Em outras palavras, nos ajuda. E Jesus Cristo ajudou eles. Como foi que Jesus Cristo ajudou eles? Parando a fúria do vento e da água. E fez-se uma bonança. Então, se você estiver com algum problema, você vai falar para Deus: Deus, o meu problema, se for dívida, você vai dizer: Deus, meu problema é dívida. Se for pensamentos ruins, meu Deus, meu problema é pensamentos ruins. Se for inimizade, meu Deus, o meu problema é inimizade. Se for mágoa, meu Deus, o meu problema é mágoa. Se for rancor, meu Deus, o meu problema é rancor. Se for ódio, Deus, o meu problema é ódio. Deus, me ajuda. Deus, tira isso de mim. E o que é que irá acontecer? Jesus tirará. Jesus vai tirar isso de você. Então ele vai lhe ajudar. Assim como ele fez bonança no barco, aí ele vai fazer bonança na minha vida e na sua vida também. Então, se você teve alguma perda em sua vida, você tem que entender e lutar para conseguir de novo a perda que você teve. Se for algum bem material, se for um emprego, se for um dinheiro, se for um prejuízo, então você vai parar para pensar, vai falar para Deus o seu problema e você vai pedir: Deus, me ajuda, e Deus irá lhe ajudar. Se for uma perda de algum familiar, de alguém, então você tem que pedir a Deus para lhe ajudar a viver, né? E você tem que entender que tem perdas na nossa vida que nós não podemos consegui-lo novamente. No sentido de quê? No sentido, às vezes, de um emprego. Às vezes uma pessoa sai do emprego, às vezes uma pessoa sai de um determinado cargo, patamar, e aquele determinado cargo e patamar, a pessoa não consegue ali voltar a exercer aquela função, aquele ofício. Muitas das vezes consegue sim, mas glória a Deus, aleluia. Então, voltando ao tema, fale para Deus o seu problema e peça a Ele para Ele lhe ajudar. Então, Deus abençoe você e sua família. Veja que os discípulos estavam passando pelo problema da tempestade na vida deles, naquele barco, e falaram para Jesus: Jesus, estamos perecendo, nos ajuda. Essa palavra, Jesus, mestre, mestre, estamos perecendo. Ele estava dizendo para eles o problema deles e pedindo ajuda. E Jesus foi resolver o problema deles. E Deus irá resolver o nosso problema. Só que depende também de nós, né? Nós temos que querer que o nosso problema seja resolvido. Se o seu problema é uma inimizade, o que vai acontecer? Você tem que pedir a Deus: Deus, tira a mágoa, o rancor, tira esse sentimento ruim de mim. Mas Deus faz com que eu e aquela pessoa volte a falar, a conversar. Meu Deus, tira do coração dela, tira do coração dela a mágoa, a ira, o rancor, o sentimento de inimizade, de briga, de contenda, e isso irá acontecer. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com o seu discípulo e disse: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus Cristo, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Eles falaram para Jesus o problema e pediram ajuda ao mesmo tempo. Mestre, mestre, estamos perecendo. Veja que eles falaram isso: Rabi, Rabi, estamos perecendo. Ou Rabone, Rabone, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram. E fez bonança.
E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Então, o vento e a água obedeceram a Jesus Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, nosso problema também irá obedecer a Jesus Cristo. Irá ser resolvido por Deus e por Jesus. Aqueles que só Ele pode resolver. O que nós podemos resolver, nós vamos lutar e conseguir resolver. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Amém.